Netcast, agora no segundo bloco da nossa entrevista com a Yasmin Macedo. Rafa, mais uma vez, juntos. Olha, o primeiro foi... E já deixou uma perguntinha daquela, quem não assistiu... O Marquinhos é excelente nisso. Ele encerra o primeiro bloco com a pergunta A minha missão chave. é essa, é instigar mesmo. Obrigado, Gabriel. Muito obrigado, satisfação estar aqui com vocês. Yasmin já pediu até um café nesse segundo bloco. Já né? para responder a pergunta, né? Porque assim... Pessoal, antes da gente começar então esse segundo bloco aqui com a entrevista com a Yasmin Macedo, lembrando que o Netcast, ele é um programa que tem patrocinadores, inclusive um deles é a Lumos Filmes, onde a gente estamos gravando aqui nesse estúdio, na agência. É agência, né? A Lumos Filmes é uma agência, né? É isso, a Lumos Filmes é uma agência e ela é uma das patrocinadoras aqui do Netcast. Temos também o Santos Sistemas Construtivos, é um outro grande parceiro e patrocinador, apoiador do Netcast. Então você que é empresário também, tem vontade, quer entrar aqui nessa bancada, quer patrocinar a gente, fica à vontade, né, Rafa? Tranquilo, a gente tá precisando, né? É só acessar @networkbase pelo Instagram, entre em contato lá com a gente, que a gente vai ter um enorme prazer de ter você passando aqui nessa tela, falando sobre o seu nome aqui, da sua empresa no nosso Netcast. É isso, galera. Então, assim, ó, pra quem não assistiu o primeiro bloco, né? A Yasmin é arquiteta, a gente falou um pouco sobre o mercado, o modelo de trabalho dela. E aí, eu fiz uma pergunta para ela que foi o seguinte: eu acho que quem é arquiteto tá assistindo a gente vai se identificar muito. Beleza, o cliente chega para você e tal, olha, eu quero construir a minha casa e tal, e aí eu tenho aqui umas fotos aqui no Pinterest e tal. Aí eu perguntei para ela o seguinte: o Pinterest é um vilão ou é um amigo do arquiteto? O Pinterest é o nosso chat GPT. Não, mas na verdade ele é um aliado. Só que existe limites, né? Eu particularmente não sou contra ter referências. Isso até é uma forma de comunicação muito válida. É muito bom, a pessoa parou para pensar realmente no que ela quer e ela tá te comunicando aquilo para as coisas funcionarem de uma forma mais fluida, né? A gente mesmo pode validar durante alguma reunião com imagens que já estão lá. Alguns arquitetos usam a rede social de forma estratégica também, né, para colocar os seus trabalhos e serem referências para outros profissionais. Então, assim, eu vejo como um aliado. O que a gente não pode, como profissional, é entender como o projeto resolvido. Isso não existe, né? Até porque Entendi. Cada necessidade de cliente é muito específica. Então, você ter aquilo como base, como uma ferramenta de comunicação, né? Da pessoa te dizer o que ela está querendo, mostrar o que ela está querendo dizer, é super válido e ótimo. Mas você acha que uma plataforma como essa, ela pode influenciar na questão cultural de um povo? Digamos assim, nós estamos aqui, norte do Brasil, Tocantins, e de repente o Pinterest você tem acesso a projetos globais, né? De repente você vê o cliente, é um fenômeno que está acontecendo, por exemplo, na quadra onde eu moro. Cara, você vai lá na 505, assim, você fala assim, não, os arquitetos do Pinterest... Tá todo mundo aqui. Mas e aí, até onde fica a questão da nossa regionalidade? Porque eu vejo, por exemplo, a paleta de cores usada hoje, assim, não é algo que é tão característico nosso, né? A gente não vê mais alguns tons que a gente realmente remete ao Brasil e tal. E você acha que uma ferramenta como essa, ela pode influenciar negativamente na questão cultural, de um ponto de vista arquitetônico? Essa pergunta, ela tem uma situação psicológica tão profunda, porque, na verdade... a questão do regionalismo, ou você dá muito valor para suas raízes, ou você não quer nunca mais ter contato com ela. E aí vai depender de tudo que você viveu na sua vida. Esse é um dos motivos pelos quais as pessoas realmente transformam sua realidade a partir de um espaço, certo? Então aí nós estamos falando de uma situação psicológica íntima, pessoal e muito pontual. Do ponto de vista da construção, principalmente da 505, que é uma quadra extremamente comercial, eu acho que acredito sim, e já vi algumas pessoas conversando sobre isso, tem uma situação muito comercial. As casas que são feitas lá são feitas com o objetivo de vender. Né? Então, elas são feitas da forma mais prática possível, menos personalizada possível, né? Para que sejam vendidas rápido. Então, eu sei que tem uma referência de fora, eu sei que tem aspectos arquitetônicos que não são nossos, regionais, mas porque elas não foram feitas a partir de uma família, elas foram feitas a partir de uma persona. Então, eu sei que aquela pessoa tem tal idade, que a família dela é composta por tantas pessoas, que ela tem tal faixa de receita, ou em tal faixa etária. Então, assim, é realmente uma questão comercial, por isso que elas vão sendo replicadas. Não vai ser só na 505 que a gente vai ver isso. Inclusive, em condomínio a gente vê isso.
Porque aí você já tem uma margem de segurança do que você investiu, do que você pode ganhar ali numa questão do ponto de vista do construtor, né? É um aspecto de mercado. É um aspecto de mercado. Não é só uma questão de influência do digital, vamos dizer assim, né? Para o desejo. Você compra porque calhou demais de dar certo para sua família, mas alguém fez essa pesquisa antes para te oferecer aquela casa. E naquele momento e naquela situação de vida que você tá, você não liga muito se a do lado é igual. Até porque foi o mesmo construtor que fez. Então, para que ele vai investir em 2 projetos que vão gerar custos diferentes? Ele pode otimizar também o tempo dele, o recurso dele, né? Entendi. Então, tem mais um cunho comercial. E aí, do ponto de vista do regionalismo, tem mais uma questão pessoal e íntima do que realmente o Pinterest ser o motivo, sabe? Eu acho que o Pinterest é um resultado. Aí, Uma dali... questão também de maturidade da cidade, né? Por exemplo, Palmas, a gente está abrindo quadras. E não está abrindo quadras por querer abrir quadras, mas é pela quantidade de pessoas que chegam na cidade. E muita gente chega de fora, não tem tempo de sentar com o arquiteto. Eu venho me mudar para Palmas, quero pensar numa casa. Porque as pessoas acham que nem vão ficar aqui durante muito tempo. Então, é melhor você ter uma casa onde você olhou, gostei dessa casa aqui, paga, do que você parar e esperar construir 1 ano e meio, um ano, entendeu? Então, eu acho que esse aspecto ele influencia também na hora de, igual no seu caso da 505 Sul. Entendi. Mas isso aí que o Marquinhos tá falando é engraçado. Eu moro lá também. Eu moro lá. E aí, Vocês moram em casas iguais? parecidas. A dele é mais bonita que a minha. Mas olha, um dia uma visita foi em casa pegar uma encomenda e ela falou assim: aqui é aquela quadra da Caixa? Aí eu olhei pra ela assim, como assim? Não, porque as casas são tudo igual. Eu falei, É a quadra do financiamento. tipo isso, entendeu? As casas são quase tudo iguais. Mas assim, dentro dessa lógica comercial, é possível adaptar algo que foge um pouquinho dali ou não? Quando vocês pensam em um projeto para um cliente, por exemplo, vou usar o exemplo da 505 Sul, que é tudo muito quadrado lá dentro. Ângulos retos, né? Quando vocês vão fazer um projeto, por exemplo, apresentar um projeto para um cliente, vocês pensam em algo fora daquilo ali também, uma alternativa ou não? Vamos manter tudo como está? Nesse caso, o meu cliente é o construtor. É a pessoa que pediu o projeto, não é o cliente final, entende? Por isso que isso acontece. Se a gente for pegar como exemplo outras situações, por exemplo, a gente tem uma grande incorporadora em Palmas que está executando toda a orla de Palmas e que já é um ponto de referência muito grande para nós. Essa incorporadora não tira nada da cabeça. Eles têm um consultor que se chama Data Store. A Data Store, ela faz uma pesquisa de mercado e ela entende como que é a pessoa que vai comprar aquilo ali. Então, criou-se uma persona, certo? Ok. A persona, ela vai generalizar o produto. Então, eu faço um produto que atende a 50 famílias, não que atende uma. Essa hora da pessoalização, que é deixar no indivíduo, ela é feita no design de interiores. Aí é diferente. Aí a pessoa comprou a casa, comprou o apartamento e aí ela quer criar vínculo com aquele espaço, transformar num lugar. Aí ela contrata alguém específico para mexer com acabamento, móveis, iluminação, tudo mais, vai ser a cara dela. Inclusive, é uma tendência do mercado, isso já acontece em outros lugares, ainda não acontece aqui no Tocantins, mas vai acontecer logo, logo, dos prédios não entregarem com acabamento. Entregar no osso. Porque já vai... Empresarial já acontece muito. Já né? acontece muito, de definir, a pessoa vai quebrar tudo, né? A pessoa que quer realmente ter um vínculo com aquela residência, ela vai quebrar tudo. Então, para que fazer? Diminui-se um pouquinho o valor do investimento no osso e você coloca do jeito que você quer. Aí a gente passa para um novo conceito, um novo momento do mercado, né? Por exemplo, antigamente você vai trabalhar numa construção dessa, pelo menos eu não sou do ramo, mas imagino que fosse assim, você contratava o engenheiro, depois o arquiteto e resumia ali na construtora, nas pessoas que iriam fazer a execução. Hoje você está me falando de um consultor para entender o mercado, você está me falando de uma pessoa para entender do design de interiores, não é só mais o arquiteto, o engenheiro e o pessoal da construção, né? Não. Como é que é essa... A orquestra. Já pensei numa bem aqui. Ah, não. Amém, meu Deus. Do lado de cá já foi. Tem que ser aqui agora. É porque é exatamente isso, assim, o mundo mudou, Sim. né? E hoje
você não tem mais só o engenheiro e o arquiteto fazendo tudo numa obra. Você tem uma equipe multidisciplinar ali que... Exatamente. Você só esqueceu de uma figura aí, Rafa. Desculpa você comprar. Você esqueceu do pedreiro que quer mandar mais que o arquiteto. Do mestre, né? Não, sim. Mas é o pessoal da execução ali, né? Aham. É o cara que tem 30 anos fazendo casa e aí pronto. Não, mas eu acho que em tudo, não só na nossa área, em tudo, ultimamente os processos são sempre multidisciplinares, né? Você não trata mais também um problema de saúde sem entender questões psicológicas e emocionais, né? A gente sabe que as coisas vêm de algum lugar. Então, esse entendimento desse prisma do que é uma pessoa, do que é um cliente, é que vai determinar essas necessidades. E é um movimento de mercado agora que ele não é só para a arquitetura. O que acontece? Às vezes, e por questões culturais, e é o que acontece muito aqui ainda na nossa região, é de não compreender essa necessidade da multidisciplinaridade. E com isso, o que a gente fez, que eu fiz lá dentro do escritório, foi trazer isso de uma forma que o cliente recebe um pouco melhor. Por exemplo, o último orçamento que a gente passou para projeto comercial, a cliente falou, eu estou começando do zero, eu sei que eu vou fazer. Então, por que não eu envolver o branding? Por que não eu envolver o naming dessa empresa dela, se ela ainda não pensou? Porque dali a gente já começa a criar a essência e depois vai para o espaço e faz essa apropriação. Então, tem a ver também com a cabeça de quem está atendendo a pessoa para poder promover esse atendimento mais multidisciplinar. Dentro de grandes obras, de grandes empreendimentos, isso já existe há muito tempo, né? É uma frase do Henry Ford, as pessoas se especializam para serem contratadas. Então, nesse sentido, quando eu vou construir, quando eu vou incorporar um prédio, por exemplo, não é só a pessoa que está construindo que vai falar, não, eu vou botar aqui 3 quartos porque eu sei que vai vender mais. Não é isso. Tem uma pesquisa, tem um orçamentista que viu, que validou, tem alguém que tem referência no mercado com investimento para entender o momento do país, se aquilo realmente faz sentido ou não, o que vai ser melhor fazer para a pessoa investir para alugar ou para ela morar, e aí, se é para morar, qual é a realidade de vida daquela pessoa, se é para alugar, vai alugar para que tipo de gente, o que a gente vai colocar lá, entende? Então, assim, as pessoas... Não existe mais quem quer ter resultado e rendimento, pessoas que fazem no achismo. Não existe, acabou, né? Então a gente precisa realmente entender o ser humano de uma forma mais complexa, como ele é, e poder atender nos maiores detalhes. Tá, eu vou fazer uma pergunta já para a gente direcionar para a questão da 3 Criativo, mas só uma pergunta que essa eu não posso deixar passar. Eu brinquei com a questão do pedreiro, né, que chega e quer mandar, às vezes... A minha irmã ela é engenheira civil e uma das grandes dificuldades que ela encontrou quando ela começou a entrar no mercado de trabalho foi a questão do respeito mesmo, porque a gente sabe que o ambiente da obra em si ele é um ambiente que prevalece muito a questão da figura masculina ali. Sim. E para o arquiteto, de repente você cria uma fachada toda linda, bonita, né? Sei lá, um balanço ali bacana, e aí você chega lá na obra e você encontra lá com o projeto e a galera executando e a galera reclamando. Tinha que ser coisa de mulher mesmo, todo cheio de frescura, não sei o que, pra que tudo isso? Você já passou por esse tipo de situação? Você ainda enfrenta isso? Algumas vezes. Mas entra aqui e sai aqui. Porque, na verdade, para mim o que importa é o cliente final, né? Nesse ponto de vista da mão de obra em si, dos prestadores de serviço, na verdade, são fontes de aprendizado muito grandes. Às vezes, a gente está projetando uma coisa que vai depender de muitas pessoas e de muitas frentes para ser executada. Então, você tem também que ter inteligência de aprender com essas pessoas, né? O que mais me deu treinamento para eu conseguir criar algumas estratégias de projeto foi ter crescido em material de construção. Foi ter atendido essas pessoas na hora que foram comprar um joelho, né? Hoje em dia eu converso com pessoas que trabalham comigo, ou alguns outros arquitetos, não sabem definir algumas coisinhas mais estruturais, não sabem conversar com o pedreiro e tudo mais, e a pessoa está ali. Eu valorizo muito os 30 anos que a pessoa passou construindo casa. Tem coisas que ele está defasado? Tem, a gente vai ponderando, né? Porque quem vai definir depois é o cliente. Quem define é quem paga, né? Então, nessa situação, você tem que aprender com essas pessoas também. Não é só uma questão de se sentir ofendido, de se sentir desrespeitado, né? É aproveitar esses momentos também. Já passei por muita coisa, por que tu imaginar, dentro de obra. Mas, enfim. Para o pessoal que está nos assistindo e ainda não assistiu o
primeira rodada de bate-papo. Fica até aí o convite para você assistir no YouTube, né? No nosso Netcast lá no YouTube. Tem lá a primeira rodada de conversas, o primeiro bloco que a gente fez com a Yasmin. A gente estava falando sobre o seu modelo de negócio, né? Que é a 3 Creative. Como que funciona esse modelo de negócio? Você tem o seu coworking lá e aí você tem o seu escritório junto? Como que é Eu isso? me alugo 2 mesas. Como Eu me alugo 2 vezes, né? E me esforço muito para me pagar. Porque a gente tem que realmente manter o equilíbrio dos 2 negócios, né? Mas o Tri Creativo, ele recebe o Yasmin Arquiteta como se fosse um cliente, realmente, né? Inclusive na questão das possibilidades. O Tri Creativo, ele recebe tanto em cadeiras individuais, estações, como em salas fechadas. Cada um tem coisas que você pode aproveitar mais. A gente chega até o ponto, por exemplo, de oferecer Gym Pass. O Gym Pass é um convênio com todas as academias do país. Quem faz o aluguel da cadeira tem isso. Então, se eu e Yasmin, arquiteta, alugo e eu tenho um arquiteto que trabalha comigo, ele vai receber o Gym Pass também, né? Então, porque a gente é cliente do Tri Creativo, são organismos diferenciados. Não sei se eu consegui responder essa pergunta. Qual que é o principal desafio de escalar esse modelo de negócio? Por exemplo, você começou com uma sala, depois já está na segunda sala. Qual que é o principal desafio? É um desafio simplesmente de espaço físico? É um desafio de marca? É um desafio de como mostrar esses atributos para a cultura daqui do Norte? Qual que é o principal desafio para fazer O principal crescer? desafio para a venda é a questão cultural. Da pessoa realmente entender que ela não está perto de competidores, ela está colaborando para crescimento. Porque a gente tem uma visão de concorrência que é um pouco deturpada. Eu não acredito em concorrência. Eu acredito sempre em oportunidade de melhoria e diferenciação. E do ponto de vista gerencial, é você fazer cada metro quadrado valer a pena. Porque existem vários tipos de produtos que podem ser oferecidos dentro do coworking. Lá a gente oferece hora de sala de reunião, diária de mesa, horário de mesa, uma sala completamente fechada, uma mesa por mês. A gente oferece espaço para treinamento, espaço para eventos, né? E fazemos todo o background disso. Cuidamos de tudo que precisar para essa pessoa ser bem atendida. Mas existem outras... outra coisa, endereço comercial, endereço fiscal, que são diferentes. Então, tudo isso vai gerando receita. É como se fosse uma prateleira. A gente tem que entender comercialmente, que é uma prateleira de vários produtos, como que a gente vai encaixar cada um e como que eu vou fazer, no meu caso, 70 metros me renderem, né? Como se fosse, sei lá, 1000 metros. Não, e é interessante esse modelo de negócio, porque assim, quem quer empreender, por exemplo, quem está aí começando um negócio, cara, a dificuldade de você alugar um espaço, assim, montar, comprar mobiliário, né? Então, assim, um espaço como esse é até uma forma de falar assim, cara, se eu tô querendo testar o meu negócio para ver se vai dar certo, né? Digamos que seria um prejuízo menor, porque você gastou com o aluguel. Você não precisou comprar um mobiliário, depois não deu certo, você vai fazer o que com esse mobiliário? É a prudência, né? Porque as empresas, elas passam por um período de validação de 2 anos. Para você saber se a coisa vai render mesmo ou não, se todo aquele esforço que você fez vai virar ou não, né? Então, o coworking, ele vem como um parceiro, realmente, para você ter um custo muito menor. Não se compara. Não se compara com o custo realmente do aluguel de uma sala e manutenção de uma sala, né? Aquele custo fixo, recorrente, aquela coisa que dói todo dia 5, né? Então, dói menos. Inclusive, a gente tem um rapaz lá, que é o Caio César, ele é arquiteto, trabalhava com imagens renderizadas também. Quando ele começou, ele era estudante de arquitetura e locou porque ele queria profissionalizar a questão das imagens. E ele falou, Yasmin, eu não sei, eu sou estudante, eu não tenho essa recorrência de projetos e tudo mais, eu queria só testar. Tu pode fazer um negócio para mim só para eu testar? Eu falei, beleza, faz um contrato comigo de 2 meses e a gente coloca ele renovável. Se você vê que continua, tem 1 ano e meio que ele está lá. Aí, então, assim, né, foi a confirmação hoje de que realmente... Sala, né, e hoje ele tem uma sala fechada, ele quis fechar o espaço para ele ter mais gente com ele, com mais privacidade. Então, mas de certa forma é um alívio, né? Porque assim, cara, você já tá começando. Começar já é muito difícil. Então, se ele fosse peitar uma sala sozinho, ele ia ter um custo mínimo de uns 6.500 por mês. E nessa época, a mesa era 650, 10% do custo. Então, e com tudo que envolve um escritório completo. Então, do ponto de vista da contabilidade, fez todo sentido para ele. Tanto que a gente vê como os nossos clientes são essas pessoas que estão começando, ou são empresas que querem realmente diminuir o custo operacional, né, para realmente
baixar esse custo e ver que é uma experiência que pode ser entregue da mesma forma. Hoje em dia a gente tem tanta coisa que é entregue de forma digital, né, que não precisa necessariamente do espaço físico, mas que o espaço físico faz sentido na hora da credibilidade. Então, o coworking esse modelo vem para isso. Isso é muito importante. Por exemplo, minha esposa tem uma agência que é 100% digital, uma agência de viagem 100% digital. A gente pensou, vamos modelar o negócio, abrir um espaço, fazer do tradicional. Porém, a gente viu que 90% dos clientes dela vinha do digital. Então, a gente ter esse custo não faria sentido. Não faria nenhum tipo de sentido. Mas, né, a gente já teve que receber pessoas, por exemplo, que iriam fechar uma viagem internacional de quase 20 mil reais. A pessoa quis conhecer a gente. Sim, para saber onde que ela está enfiando esse dinheiro. Afinal, doeu para ela construir esse dinheiro. É lógico. E a gente não tirou nenhuma razão dela para isso. E aí vem o momento de você ter um espaço como esse, porque um dos grandes diferenciais da agência, e ela está no digital, é justamente a gente poder reduzir esse custo e não passar ele para o cliente. Sim. E, consequentemente, a gente poder oferecer um preço mais avantajado do que a concorrência. Só que existem pessoas que elas querem te conhecer. Sim. Elas querem estar com você para saber se o seu negócio é real ou não. Porque eu estou conversando com uma pessoa através de um aplicativo, né, de mensagens, ou no máximo por uma ligação. E aí, essa pessoa realmente tem referência? Quais são? Porque até para burlar hoje, criar fake dentro da internet é muito fácil, de prints com clientes. E a gente já passou por essa situação em que precisou pegar um espaço para poder atender cliente. E geralmente a maior concorrência são os cafés, né? Geralmente, e tem já gente visando isso aqui em Palmas. A gente tem um café aqui em Palmas que já tem sala de reunião, justo por isso, né? É uma tendência. Então... Mas, o Rafa falou um negócio interessante, que ele falou da questão de criar os fakes, né? Me diz existe uma responsabilidade também de você estar alocando esse espaço, existe, né? Como que você faz assim para poder, vamos supor, tô aqui com uma empresa, eu quero chegar, você dá uma pesquisada nessa empresa, na credibilidade, porque isso é importante, sabe? Sim, primeiro porque aliar a imagem, a gente dá uma stalkeada na pessoa, né? E vai aliar a imagem, mas principalmente por questões de legalidade do que ela está fazendo. Então, dentro do nosso termo de uso, a gente não tem um contrato, a gente tem um termo de uso, dentro desse termo de uso já estão elencadas situações que já aconteceram. Por exemplo, eu não sei se é muito prazeroso dar esse exemplo aqui, mas já aconteceu num coworking, não aqui em Palmas, em outros lugares, que a pessoa alocou a cadeira só para cometer atitudes pedófilas digitais. Então, o IP do computador dele estava naquele endereço. Então, a gente é co-participante, a gente é cúmplice daquilo, né? Então, dentro do nosso termo de uso, já tem situações desse tipo que são elencadas justo para saber da natureza daquela contratação, de que é um espaço compartilhado, que a gente tem limites de responsabilidade, né? Mas justo, a gente procura, ao máximo, fazer essa entrevista e conhecer realmente quem que é a empresa que está indo lá para dentro, para a gente não ter esse tipo de rusga. Mas nunca apareceu ninguém lá querendo te cobrar, porque foi aqui, eu falei com fulano aqui nesse lugar. Já teve. E aí o cara me deu um golpe, sumiu, o escritório dele falou que o escritório dele era esse. Já teve. Já apareceu esse tipo de situação? Não que foi um ghosting, não. Já teve uma situação de cliente que foi atendido lá dentro e que teve uma experiência que ele não concordava e que queria processar a pessoa e lá era o espaço. Né? Só que nesse caso, a nossa cliente estava coberta de razão e ofereceu o melhor serviço e o espaço contribuiu nesse serviço também. Então, foi uma situação muito pontual, mas a gente já teve que ter esse gerenciamento de crise lá dentro. Porque a pessoa chega a bater uma porta, né? Os desafios, às vezes tem outra reunião rolando. Então, a gente como é gerenciar enquanto empresária e as minha arquiteta, empresa, e 3 creative junto, olhando de fora. Como que é gerenciar tudo isso ao mesmo tempo? Vários comprimidos, sabe? Um ribotrilzinho, sabe? Umas 3 horas de secreto. Mas assim, a gente tenta ao máximo.
algumas pessoas chegam pra mim, amigos e pessoas lá dentro do coworking, falam assim, menina, para um pouquinho, você tá fazendo muita coisa. Mas justo a gente não faz nada sozinho, né? Eu procuro sempre ter equipe para auxiliar. Eu fico numa situação dentro do Yasmin Arquiteta e dentro do Tre Criativo, numa parte mais comercial e de conceituação desse negócio para entregar, mas a parte operacional ela já está bem delegada, né? Lógico, tem os momentos que precisa de um incentivo um pouco maior, de uma participação maior, mas montando equipe eu acho que as coisas sempre vão dar certo, para eu não ficar louca. Mas é muita coisa. Yasmin, a gente está caminhando aí já para o final do nosso programa. E tinha uma pergunta que eu não poderia deixar de fazer. É assim, você como arquiteta, né? A gente sabe que tem muita gente formando. E você, sem ingressar nesse mercado, né? Pegar referência. Cara, com a tua bagagem que você tem hoje, vamos supor, você acabou de formar agora, mas você já tem um conhecimento do que você adquiriu, né? Qual que é a dica que você dá para quem está começando? Cara, me formei agora, o que eu vou fazer? Amei essa pergunta. Posso fazer um merchan? Mas, amei essa pergunta. Vocês vão entrar em www.meunegocioarquitetura.com, que é a mentoria que eu estou estruturando. Eles não sabiam. E eu amei essa pergunta. Porque, na verdade, ninguém te fala do pós-faculdade. Né? A faculdade te ensina a ser profissional, técnico, te ensina a ser prestador de serviço, mas ele não te ensina a ser empreendedor, ser empresário. Então, demorou. Eu tinha, lógico, essa situação com a minha família, que sempre foi... cresci dentro de uma empresa. Eu participava desde os 6 anos dos treinamentos do Sebrae, por obrigação, porque minha mãe não ia me deixar em casa, mas... essa coisa do comercial, do comportamento empreendedor, de vender, de saber precificar e tudo mais, aprendi na raça. E essa raça, justo, já está vindo para essa mentoria para a gente conseguir levar essas pessoas para terem um resultado melhor. Porque justo a faculdade realmente não tem obrigação de ensinar. Ela não vai ensinar isso. Ela quer te preparar para ser um profissional capacitado, capaz, né, eficaz, mas não como empresário. Então, isso é uma busca constante. Eu acredito que a gente tem que... Depende do que você quer para você, mas se você identificou que você quer realmente ter uma empresa, criar uma coisa diferente, é entender que nada está pronto. É entender que tudo é possível de melhoria, que quanto mais pessoas você conversa, que você conta suas dores, mais tem uma opinião para poder te levar e ter também essa prudência de entender se aquilo é uma coisa que vai te adiantar ou vai te atrasar. Por exemplo, o Gabriel, desses 3 meses que ele ficou lá no coworking, ele me deu 2 soluções maravilhosas. Uma criação de experiência para entrega de projeto e uma de cobrança e receita. E a gente usa até hoje, né? Um modelo até de produto, que foi uma assinatura, e a gente usa até hoje, é o que mais vende. Então, se eu não tivesse aberto para o Gabriel uma situação, depois de 10 anos de formada, né? Uma situação que eu estava passando e tudo mais, para ele poder contribuir, como é que ia fazer? Então, esteja em lugares que as pessoas podem contribuir com você, né? Vem para o coworking, que lá tem mais gente. Então, justo se colocar nessa posição de realmente estar sempre melhorando. Beleza. Mais alguma pergunta aí, galera? Ou já podemos encerrar? Que você leu. Aí. Um livro que eu estou lendo e que junta todos os livros que eu li. E eu vim pensando nessa resposta, sabia? Porque tem vários livros que vão te dar várias chaves nesse ponto de vista empreendedor. Por exemplo, vou ler O Poder da Autorresponsabilidade, vou ler o Poder da Ação, vou ler Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, vou ler Segredos da Mente Milionária. Segredos da Mente Milionária, O Jeito Disney de Encantar e tudo mais. Todas essas chaves vão ser encontradas na Bíblia. Todas. E é o livro que eu estou lendo e é o livro que está fazendo realmente a transformação da minha vida e do meu negócio. De entender que o primeiro ponto é servir, que é colocar o cliente no centro. O primeiro ponto é você entregar sempre em qualidade extrema, porque se você fizer como se você estivesse atendendo Deus, você não vai entregar qualquer coisa, né? Então, você vai criar coisas extraordinárias. Você entender que tudo tem um tempo, que as coisas precisam ser construídas, está lá. Ter responsabilidade, está lá. Ter sabedoria, está lá também. Completo. Então, é completo. Só que aí ele tem mais uma coisa que nenhum outro livro tem, que é realmente o seu ponto de descanso, né? De onde você já deu tudo que você tinha, que você pode entregar para alguém. Então, o livro que eu indicaria, a Bíblia. A Bíblia. E dentro da Bíblia, eu acho que todo empresário precisa ler pelo menos 2 ou 3 vezes por ano o livro de Provérbios. Sim, com certeza. Sem dúvida nenhuma isso. A gente falou
muito do que falamos aqui, Salomão escreveu há 3.000 anos atrás. Mais de 3.000 anos atrás. Tem que estar dando certo, não é possível. E até hoje foi o homem mais rico que habitou na Terra. Sim. Então ele sabe alguma coisa. Sim, Exatamente. e você lê, toda vez que você lê, você fala, meu Deus, verdade, isso aqui tem que fazer. Exatamente. Tem uma coisa assim que eu levo assim, de provérbios, eu acho, pra gente finalizar, que é muito interessante, principalmente eu que atendo empresário e todo mundo aqui que atende, no caso B2B, né? Lá fala muito claramente, nunca fale mal do funcionário para o dono. E, assim, é uma coisa muito simples, você fala, por quê? E você começa a se questionar. E, na realidade, é uma verdade. Isso a gente leva como lema. Por exemplo, lá na minha empresa, a gente não fala. Se tiver um erro de negócio que não é do empresário, que é de alguém que está tocando a operação, cara, eu acho que tem alguma coisa que a gente precisa pensar e tudo, mas nunca fala. Então, assim, isso é uma das coisas das milhares que tem em Provérbios, mas que, assim, você pode levar como lema do teu negócio, como cultura da tua empresa, porque faz sentido, entendeu? Só complementando o que o Gabriel está dizendo, também tem um versículo em Provérbios que diz o seguinte, Salomão diz o seguinte, vistes um homem diligente em sua obra, sobre rei será posto e não sobre homem sobre baixa sorte. O que é uma pessoa diligente? Uma pessoa cuidadosa, uma pessoa que trabalha nas minúcias, né? E ele diz o seguinte, sobre rei serão postos, ou seja, quanto mais você for delicado, ou mais atencioso, ou quanto mais a sua entrega for grande, o seu nome também crescerá junto. E sobre reis, ou seja, sobre os grandes, você se colocará, não sobre aqueles que são pequenos. É muito interessante isso. É o que a gente fala hoje, olha, a entrega, como é o cuidado ao entregar um produto, enfim. Isso é verdade. Exatamente. Pessoal, esgotamos o nosso tempo. Tinha muito mais coisa para falar, mas a gente precisa encerrar, infelizmente. Yasmin, muito obrigado. Obrigada a vocês, eu amei. Foi legal, né? A gente até costuma falar, cara, uma hora passa muito rápido. Passa. Obrigado, Gabriel. Muito obrigado, satisfação sempre estar aqui com vocês. Valeu, Rafa, mais uma vez. Valeu, gente. Obrigado pela audiência. Obrigado, Yasmin. Obrigado, Gabriel, por participar do nosso programa aqui mais uma vez. Tamo junto. É isso aí, o Netcast vai ficando por aqui. Até a próxima. Deus abençoe a todos. Valeu, gente. Obrigado. Tchau.